Função sobrejetora. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com os tipos de função que vamos guiar para a função inversa. Mas o que será uma função sobrejetora? Toda vez que falar que a função é sobrejetora, ele está falando que o contradomínio é igual a toda a imagem. Então, o contradomínio é igual à imagem. Se a gente trabalhar com as funções aqui, com as funções que vai de A para B, olhando esses diagramas que eu tenho, olha o primeiro. Vamos diminuir isso aqui, ó. A função minha vai ser de A para B em todos os diagramas. Nesse primeiro aqui, ó, o contradomínio é igual a toda a imagem, né? Nós vamos olhar somente o conjunto de chegada. Como o contradomínio é igual a toda a imagem, essa função ela é uma função sobrejetora. Olha esse caso aqui. Contradomínio, conjunto de chegada. Todos os elementos aqui receberam flecha, gente. Então, o contradomínio é igual a toda a imagem. Olhando esse último caso, esse último elemento aqui não recebeu flecha nenhuma. Se ele não recebeu, ele não é imagem. O contradomínio, então, não é igual a toda a imagem. Então, essa função não é sobrejetora. Para ser uma função sobrejetora, contradomínio tem que ser igual a toda a imagem. Eu posso falar sobrejetora ou sobrejetiva, tanto faz. Função injetora. Quando o cara falar função injetora, eu gosto de definir simplesmente com isso, ó, domínio diferente e imagens diferentes. Então, se eu tenho um x1 diferente de x2, implica que a imagem deles também é diferente. F de x1 é diferente de f de x2. Tem alguns caras que gostam de dar ela diferente, essa função injetora. Eu posso falar que x1 é igual a x2. Então, o f de x1 é igual ao f de x2. Tem uns que gostam dessa definição, não tem nada a ver não. Se eu falo que eu tenho elementos iguais, a imagem deles também tem que ser iguais. Eu gosto da definição de cima, domínios diferentes. Se o x1 é diferente do x2, se eu pegar dois pontos em x diferentes, eles têm que possuir imagens diferentes. Então, vamos olhar alguns casos de diagrama, mas mesma coisa, vou trabalhar com a função de A para B. Então, o primeiro caso. Olha só, esse elemento liga esse liga esse liga esse liga esse. Se eu troquei elemento do domínio, troquei também elemento da imagem. Então, domínios diferentes, imagens diferentes. Então, ela é uma função injetora. No próximo caso, olha só. Domínio diferente, imagem diferente. Esses dois domínios aqui, ó, possuem a mesma imagem. Se esses dois domínios possuem a mesma imagem, ela não é injetora. Para quem é bom de memória, essa função ela é sobrejetora, mas ela não é injetora por causa disso. Ó. Dois domínios com a mesma imagem. E o próximo caso, essa função, domínios diferentes, imagens diferentes. Olha só. Troquei elemento do domínio, troquei elemento da imagem. Então, ela, sim, ela é injetora. Ela não é sobrejetora, mas ela é injetora. Então, o que eu posso falar disso, então? Posso falar da função ser bijetora. Uma função será bijetora quando ela for injetora, ela tem que ser injetora e também sobrejetora. Para quem é esperto, né, quem já viu o que eu falei no início e viu os diagramas de Venn, nós estamos falando daquele primeiro caso, né? O primeiro diagrama desenhado. Porque aquele primeiro diagrama desenhado, ele ficou sendo injetora e sobrejetora. Nós estamos falando para uma função ser bijetora, ela precisa ter os parzinhos. O primeiro elemento liga com o primeiro, o segundo liga com o segundo, o terceiro liga com o terceiro, o quarto com o quarto. Mas o que eu estou falando? Se eu troquei elemento do domínio, troquei elemento da imagem, e o contradomínio também é igual a toda a imagem. Isso define para mim uma função ser bijetora. As funções não definem somente nisso, injetora, bijetora, sobrejetora. Eu tenho função também que não é injetora e também não é sobrejetora. Pode ter os dois casos também. Esse diagrama. Se nesse diagrama eu tenho a função de A em B, repare que o último elemento não tem ninguém, está sozinho, né? Se ela está sozinha, esse elemento está sozinho, então ela não é sobrejetora, porque o contradomínio não é igual a toda a imagem. E como eu tenho um parzinho aqui, ó,
esse parzinho aqui fala para mim que ela não é injetora. Porque esses dois elementos aqui do domínio, né? Esses dois elementos, esse de cima e esse de baixo, estão ligando no mesmo lugar. Se os dois elementos estão ligando no mesmo lugar, ela não é injetora. Então, vamos falar aqui de uma coisa que eu gosto de função. Porque falando dessa injetora, sobreinjetora e bijetora, nós definimos o que é a função inversa. Porque o que seria a função inversa? Para ser uma função inversa, o que é domínio tem que virar imagem. Porque se a gente já sabe trabalhar com funções, nós falamos que uma função f, por exemplo, se eu falar que ela é uma função de a para b, nós temos que a função inversa dela, que vai ser um f elevado a menos 1, essa é a simbologia de função inversa, ela tem que partir de b para a. Então, o que é domínio aqui, que é o conjunto A, vai virar imagem. Então, o conjunto de partida vira conjunto de chegada. E o que é imagem vira domínio, né? Então, para ser uma função inversa, para a função admitir inversa, o que é domínio dela tem que virar imagem. E o que é imagem tem que virar domínio. Mas aí vem a grande pergunta. Qualquer função que você tem, ela admite inversa? Eu já estou dando a dica que eu estou falando que a domínio vira imagem, que a imagem vira domínio. Mas vamos caminhar em qualquer caso aqui. Por exemplo, esse exemplo aqui. Eu sei que de f de a para b é função. Mas se eu tacar uma inversa aqui e trazer ela de b para a, ela seria função? De b para a, essa aqui não é função. Por que não? Porque esse elemento aqui terá duas imagens, então não é função. Olha um próximo exemplo aqui, ó. Eu sei que nesse exemplo, se eu fizer a função de a para b, é função. Mas se eu fizer de b para a, colocando aqui uma inversa, de b para a é função? Não, né? Porque esse elemento aqui, daqui para lá, não teria imagem. Um domínio sem imagem não é função. Olha um terceiro exemplo. Eu sei que esse caso aqui, se eu fizer a função de a para b, é função. Mas se eu fizer de b para a, é função? Aqui tem duas restrições, né? Aqui tem um elemento faltando e tem um elemento que liga dois. Então não seria função. Então deixa eu pôr um x aqui. E essa aqui? Ela é função de a para b? Sim, de a para b ela é função. E ela é função inversa de b para a? Sim, também é função de b para a. Então, qualquer função admite inversa? Qual diagrama é esse aqui? Esse é o diagrama da função objetora, né? Só admite inversa se a função for objetora. Então, essa é a nossa primeira coisa. Por isso que eu falei que lá atrás está falando que a domínio vira imagem, não falei contra domínio. Porque para todos os elementos do contradomínio precisa ser imagem, né? Então, que é domínio vira imagem, que a imagem vira domínio. Isso, para mim, isso é uma função inversa. Para admitir inversa, né? Ela precisa ser objetora. Então, simulando um gráfico qualquer, só para a gente introduzir a matéria de função inversa. Por quê? O que seria esse gráfico? Tem aqui ó, um gráfico da função f, vamos trazer assim. Tradicional, chamar a função de f. Então, já dá para ver que nesse gráfico da função f, ela corta em alguns pontos. Olhando aqui, ó, esse ponto onde ela corta o eixo x, ela é menos 6 e 0, né? E eu tenho esse ponto onde ela corta o eixo y. Eu posso falar que ela é 0 e 2. Claro, como o gráfico aqui está sob medida, você pode tirar vários pontos aqui. Eu quero tirar só esses dois aqui que já valem para o que eu quero falar. Quando você olha esse caso da minha função f, eu posso aqui já afirmar que se o x vale 6, o y vale 0. Então eu vou vir aqui e falar que o f de 0 é 6. E se o x vale 0, o y vale 2. Então o f de 0 é igual a 2. Mas lembrando que nós falamos lá atrás, para uma função ser inversa, o que é domínio vira imagem. Então eu preciso simplesmente trocar os dois. Ó.
Então, se eu tenho um par ordenado na função f, que é de 0 e 2, na função inversa dela, eu vou trocar. Ele vai ser um par ordenado 2 e 0. Na função f, eu tenho um par ordenado 0 e menos 6 e 0, eu posso trocar agora para um par ordenado 0 e menos 6. E vou traçar esse gráfico. Esse é um gráfico que eu tenho da minha função inversa a ela. Eu vou trazer f de menos 1. E com isso, nós já definimos algumas coisinhas aqui, ó. Se na minha função f, o f de 0 vale 6, na inversa, o f de... Olha só, o f de 0 vale 6? Não, eu troquei aqui, né? Esse aqui tá errado. Eu tenho aqui, que é o f de menos 6 que vale 0. Vamos sempre lembrar disso, que o f de x é igual a y. Eu troquei ali, ó. É o f de menos 6 que vale 0. E o f de 0 vale 2. Na minha função inversa, eu fiz a troca. Ó. Se o x vale 0, o y vale 6. Então, o f de 0 vale menos 6. Não é isso? Então, o que eu estou fazendo aqui? De certa forma, eu estou fazendo a troca. Se o f de menos 6 vale 0, na inversa, o f de 0 que vale menos 6. Se na função f que eu tenho, o f de 0 é 2, na função inversa, o f de 2 é 0. Então, sempre lembrando, o f de x é sempre igual a y. Então, repare também que teve interseção, né? A função f com a sua inversa teve interseção. E se tem interseção, essa interseção só acontece em um lugar. Mas, aqui, ó, isso que eu estou falando aqui, ó, é isso aqui, ó. Que o f de x é igual a y, então se você trocar na função inversa, o f de y fica valendo x. Isso aqui é a definição que eu fiz aqui, ó. Que se eu colocar um x, f de x é igual a y, então na inversa você vai trocar lá. O que era x aqui é y lá. E o que é y aqui é x lá. Deixa eu colocar inversa aqui, f de menos 1, f de menos 1. Agora vamos para aquilo. Se as duas funções têm um ponto de interseção, esse ponto de interseção aqui vai ser igual ao x vale 3, o y também vale 3. Porque as duas funções, a função f e a função inversa, se elas tiverem ponto de interseção, elas têm um ponto de interseção em cima dessa reta, a nossa reta identidade. E a definição das duas, de certa forma, quando eu faço a função f e a função inversa, eu estou dando simplesmente uma volta. Porque repare bem aqui, ó, o eixo y positivo e o eixo x positivo. É como se eu trocasse os dois de posição, fizesse uma volta. E isso é um caso de simetria girando no eixo, na reta identidade. A função f e a sua inversa, a f de menos 1, são simétricas em relação à reta identidade. E é bem interessante, viu? Sempre essa ideia de f de x, f de y, essa proposta aqui, ó, tem muitas questões que você sai dela sem precisar fazer contas absurdas, utilizando esse conceito aqui, ó. E eu vou montar um gráfico no próximo slide aí para falar mais, utilizando essa ideia aqui, para a gente não esquecer disso. Repare aqui, ó, esse gráfico, essa curva aqui que eu fiz. Nós temos que o x vale menos 4, o y vale menos 5, né? O x vale menos 3, o y vale menos 2. Ela corta o eixo x no ponto menos 2, né? Então o y é 0. Ela corta o eixo y valendo 2, o x vale 0. Esse par ordenado aqui, o x vale 2, o y vale 3. Esse par ordenado, o x vale 5, o y vale 4. E esse par ordenado, o x vale 9, o y vale 5. Então, se eu perguntar para vocês o f de 5, o que eu estou falando? Eu estou falando que o x vale 5. Já que essa função que eu estou dando é a minha função f. Se eu perguntei f de 5, então eu estou falando que o x vale 5. E se o x vale 5, o y vale 4. Lembra? Vou escrever aqui de novo para a gente não esquecer. F de x é sempre igual a y.
f de x é sempre igual a y. Continuando com isso, ó. Se eu perguntasse quanto que é o f de 2, então eu estou falando que se o x vale 2. Se o x vale 2, o y vale 3. Outra pergunta. O f de menos 3. Se o x vale menos 3, se está aqui o menos 3, o y vai valer 2. Então f de menos 3 é 2. Posso falar também do f de menos 4. Que se o x vale menos 4, o y vai valer quanto? Vai valer menos 5. Ou se não, essa pergunta, ó, o f de x é igual a 3. Quem é 3 aqui? F de x é igual a y. Então, um f de x igual a 3, eu estou falando que o y vale 3. Então, eu quero saber nessa situação aqui, qual é o valor do x. Se eu quero saber nessa situação aqui qual é o valor do x, então o x para o y valendo 3 é igual a 2. Então, o x é 2. F de x igual a menos 5, eu estou falando que o y vale menos 5. Então, se o y vale menos 5, olha só, o y valendo menos 5. E o x aqui vale menos 4. Agora, se a pergunta for em cima da inversa? A pergunta sendo em cima da inversa, a gente nada muda em cima do que nós estamos falando aqui. Porque é aquela outra observação, ó, se o f de x é igual a y, então eu tenho que, na minha inversa, eu troquei e falei que o y é igual a x. Quando pergunta para vocês f de menos 2, f da inversa de 2, para você não precisar calcular a inversa, já que eu tenho o gráfico, eu tenho tudo da função. Porque se eu tenho o gráfico dela, é só eu olhar nesse gráfico onde que o y vale menos 2. Porque o y aqui, ó, f da inversa de y. Então, onde que o y vale 2? O y vale 2 aqui, ó. Então, o x vale 0. O f da inversa de 2 é isso, é 0. Eu estou falando que o y que vale 0. Posso vir aqui e falar assim, quanto que é o f da inversa de 5? Mesma coisa, o mesmo que falar que o y aqui vale 5 na função f. Eu deixei as mesmas variáveis x e y aqui só para mostrar a troca, para vocês conseguirem ver que o x aqui é o y lá, ó. O x aqui é o y lá, não. O x aqui vai para ser igual, né? E o y aqui vem aqui para dentro. Se você faz essa troca na função inversa. Então, quando eu falo f da inversa de 5, é a mesma coisa que eu perguntar na função f que o y vale 5. É a mesma coisa se eu fizesse essa pergunta aqui, ó. F de x é igual a 5. É mesmo que eu estou perguntando para você qual é o valor de x para o y valendo 5. E se o y vale 5, o x vale 9. E o f da inversa de menos 5? Essa seria essa pergunta aqui, ó. Então, se o y vale menos 5, o x vale menos 4. Essa prática de fazer essas questões desse tipo é só para evitar fazer lei de formação, fazer gráfico. Fazer a lei de formação só quando for pedido mesmo a lei de formação. Porque se o cara te deu o gráfico, muitas vezes você consegue responder a questão com gráfico. Então, vamos para os cálculos da função inversa. Aqui eu deixei o símbolo da função f. O cálculo da minha inversa é isso aqui, ó. Se eu tenho essa função inversa, f de x, que é igual a 2x menos 3, e eu quero calcular a inversa dela, o cálculo da inversa é bem simples. É só fazer dois passinhos. Primeira coisa que eu quero fazer é escrever y é igual a 2x menos 3, só para ficar mais fácil. Lembrando que f de x é sempre igual a y. Se o y é igual a x menos 3, primeiro passo, sem fazer conta nenhuma, troca x com y. Sem fazer conta nenhuma, troca x com y. Então vai ficar assim, ó, x é igual a 2y menos 3. Se x é igual a 2y menos 3, agora você isola o novo y.
Isolando esse novo y, eu vou passar o 3 para o primeiro membro. Vai ficar assim, ó, 2y, que é igual a x mais 3. Então, o y é igual a x mais 3 dividido por 2. Essa é a nossa inversa da função f. Então, a f de menos 1 de x é igual a x mais 3 sobre 2. Outro exemplo. Essa função g, a função g de x, é igual a 4x mais 1. Mesma coisa, y é igual a 4x mais 1 sobre 3. Se y é igual a 4x mais 1 sobre 3, primeiro passo, troca x com y. Sempre o primeiro passo é troca x com y. Se troca x com y, vai ficar x, não vou fazer conta nenhuma, só vou trocar e escrever 4y mais 1 sobre 3. E agora que eu vou começar a fazer conta, porque eu vou fazer o isola o novo y. Se eu vou isolar o novo y, eu vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que 4y. Deixa eu colocar o azul. Azul, aqui. 4y mais 1 é igual a 3x. Vamos lá para cima. 4y é igual a 3x menos 1. Então, y é igual a 3x menos 1 sobre 4. Então, essa é a minha função inversa, como eu chamei a função de g. A g de menos 1 de x vale 3x menos 1 sobre 4. Mais um exemplo em cima disso, essa aqui, ó, função h. Mas antes de fazer a função h, eu quero perguntar qual é o domínio dessa função. Se eu perguntei qual é o domínio, eu estou falando campo de existência. Qual é o valor que o x não pode assumir aqui? Se o x for igual a 5, faz esse denominador ser zero. Então, o domínio dela pode ser qualquer número real que não seja o 5. Então, esse é o domínio, só para a gente relembrar o que é domínio de uma função. Mas agora vamos calcular a inversa. O cálculo da inversa é a mesma coisa. Primeiro eu vou só escrever y, só para ficar mais fácil a escrita. Y é igual a 2x mais 1 sobre x menos 5. Então, troca x com y. Troca x com y. Não vou fazer conta nenhuma. Vou só onde tem y eu coloco x e onde tem x eu coloco y. Então, x é igual a 2y mais 1 sobre y menos 5. E vou isolar esse novo y. Agora eu vou fazer conta. Isolar o novo y. Vou multiplicar cruzado, vai ficar assim, ó. O x faz distributivo aqui embaixo. xy menos 5x é igual a 2y mais 1. Vamos continuar a conta. 5x, isolar o y. Então, quem tem y para o primeiro membro. Quem não tem, vai para o segundo. Vai ficar assim, ó, xy menos 2y é igual a 5x mais 1. Y em evidência, né? X menos 2, que é igual a 5x mais 1. Y é igual a 5x mais 1 sobre x menos 2. Essa é a minha função h. Então, ela é a minha função h da inversa, que é igual a 5x mais 1 sobre x menos 2. Se essa é a minha função inversa da função f, vamos fazer a pergunta aqui também. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função aqui pode ser, vou escrever mais para baixo aqui, o domínio dela é qualquer número real que não seja o 2. Por que não pode ser o 2? Mais para a direita aqui. O domínio dela é qualquer número real que não seja o 2. Por que não pode ser o 2? Porque sendo o 2,
fazer esse denominador aqui ser zero. Mas quando a gente está discutindo esse possível valor do x, esse x nessa situação, na função original, ele é quem? Tá aqui a resposta. Aqui, ó. Porque esse x na função original é y. Então, quando você fala que na função inversa o y não pode ser 2, porque faz o denominador ser zero, eu estou falando que na minha função original o y não pode ser 2. E o y na minha função original é quem? É a imagem. Então, se o cara perguntar qual é a imagem da função que você tem, é só você calcular o domínio da função inversa. Vamos falar assim, a imagem da sua função original, vamos trazer assim, é igual ao domínio da sua função inversa. Então, se eu te perguntar na prova assim, ou vir a pergunta para você, qual é a imagem da função? É só você calcular o domínio da função inversa. No caso aqui, é os reais diferente de 2. Então, eu já tenho que na minha função original, o domínio é os reais diferente de 5, e a imagem dela é os reais diferente de 2, porque é o domínio da função inversa. Claro, esse aqui é o domínio diferente de 5, é a imagem dessa função aqui, né? Ok, pessoal? Ficamos aqui então. Estuda essa matéria é muito divertida. E até mais. Valeu!